Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live aqui de terapia manual, certo? Então todas terças e quintas a gente aqui está ao vivo discutindo algum tema específico sobre esse mundo da terapia manual avançada pediátrica, o TEMAP, certo? Hoje é quarta, eu sei, gente, mas é porque amanhã eu não vou conseguir dar essa aula para vocês, então eu antecipei, beleza? Então, simbora! Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta, reconhecido por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, e eu sou o criador também do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ensino fisioterapeutas, assim como você, a se tornar uma referência na pediatria por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos com a terapia manual. Beleza? Então a gente consegue tratar aí torcicolo congênito, assimetrias cranianas, alterações gastrointestinais, refluxo, cólica, disquesia, tá? Mas também a gente consegue muito trabalhar o desenvolvimento motor do paciente que tem esse tipo de alteração com a terapia manual. E muitas vezes é esse conhecimento que falta em você, fisioterapeuta, para você conseguir dar aquela destravada naquele teu paciente, para você conseguir gerar resultado, para você conseguir deixar de ser aquele fisioterapeuta que passa meses acompanhando um paciente. Porque vocês vão entender a partir de hoje aqui que quase sempre, gente, quase 100% dos pacientes eles vão apresentar disfunção de mobilidade tecidual, que é o que a gente trata com a terapia manual, beleza? E isso vai influenciar diretamente no desenvolvimento motor do seu paciente. Então é imprescindível que todo fisioterapeuta tenha esse conhecimento se ele quer se tornar uma referência na pediatria. Então hoje a gente vai falar um pouquinho como essas alterações, como a gente pode trabalhar com a terapia manual no nosso paciente que tem uma alteração no desenvolvimento motor, especificamente, por exemplo, nos membros superiores. Então, aquele teu paciente que não consegue fazer uma linha média, aquele teu paciente que está com um rolar meio desorganizado porque ele não tem tanta dissociação de cintura, aquele teu paciente que você sabe que essa propriocepção ela está aí desorganizada. Então, eu vou te dar hoje um novo caminho de tratamento para esse paciente, você vai entender aqui a partir de hoje. Beleza? Então, simbora. Então, para a gente entrar primeiro aí nesse mundo da terapia manual, vamos conceituar levemente aqui, gente, de forma bem simples e rápida, um pouquinho sobre o desenvolvimento motor. Por quê? Eu quero trazer para vocês o que vocês já sabem de definição de desenvolvimento motor e como isso estar programado para acontecer no nosso paciente típico e sem alteração neurológica. E eu quero trazer a minha visão da terapia manual avançada pediátrica, do TEMAP, para vocês entenderem como tudo faz sentido e as peças começam a se encaixar, beleza? Então, basicamente, quando a gente fala aí do desenvolvimento motor do paciente pediátrico, a gente entende que é um processo sequencial aí do desenvolvimento motor, certo? Ou seja, existe uma sequência que ele vai acontecer, tá? E que ele depende da idade cronológica do nosso paciente, certo? E isso vai influenciar, lógico que ele o desenvolvimento ele precisa acontecer dessa forma sequencial, mas a gente sabe que ele acontece também de uma forma dinâmica. Então a gente sim sabe que pode ter ali um limite, né? Não necessariamente precisa ter essa exatidão aí nesses ganhos e marcos motores do paciente. A gente sempre leva em consideração que pode ter um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ali naquela média do que a gente espera de idade cronológica do paciente e dessa aquisição motora que ele deve estar ali fazendo de acordo com essa idade, certo? Até porque o desenvolvimento motor ele também acontece dessa forma dinâmica, mas ele também é influenciado por esses estímulos externos. Ou seja, um paciente que ele foi muito bem estimulado, não tenha dúvida que esse desenvolvimento motor ele vai ser melhor do que um paciente que não foi muito bem estimulado. Então, ele, além de acontecer nessa forma sequencial, ou seja, existe uma sequência específica para ele acontecer, mas ele acontece de forma dinâmica, então vai ter variabilidade aí desses marcos motores, dessas aquisições motoras, e a influência externa também vai estar influenciando aí nesse desenvolvimento motor do teu paciente, tá? Então, entender sobre esse ambiente externo é importante também
para a gente fazer uma avaliação mais precisa desse nosso paciente, beleza? Estou com o meu scriptzinho aqui para não esquecer nada para falar para vocês, certo? Então, uma criança que, a depender, por exemplo, independente da nossa raça, toda raça do ser humano, né? Independente de onde ele nasça, por exemplo, os asiáticos, os europeus, a gente aqui no Brasil, essa sequência ela precisa ser seguida. Então, o paciente precisa ter esse desenvolvimento motor, adquirir aí esses marcos motores, esses ganhos motores com essa sequência. Mas isso também pode ser influenciado, né? Como esse desenvolvimento vai acontecer através de questões culturais, por exemplo, tá? Eu lembro uma vez na época da faculdade que eu li um artigo falando, por exemplo, que os pacientes que têm lá da África, né? Lá do continente africano, geralmente são pacientes que conseguem ganhar um controle de tronco mais rápido em relação a outros pacientes, por exemplo, certo? De outros bebês. Por quê? Porque as mães não tinham com quem deixar essas crianças e elas precisam trabalhar. E geralmente isso acontece na roça, certo? E ela leva essas crianças para a roça, faz um buraquinho ali no chão e encaixa essa criança para ela ir trabalhar. Então isso faz com que esse paciente tenha essa aquisição motora mais rápido em relação a outros pacientes de outros continentes. Então olha que importante, certo? Beleza? Então o paciente recém-nascido, a sequência que a gente espera é que esse paciente ele vai ter uma apresentação completamente em flexão, então os ombros, os braços, o quadril, os punhos sempre cerrados. Esse é um padrão fisiológico de um paciente recém-nascido que a gente espera. E isso acontece por essa influência lá na vida intrauterina. O paciente ficava muito em posição fetal ali no meio aquoso, no período gestacional, no meio uterino, e isso se reverbera depois que ele nasce, tá? Então, o padrão fisiológico que a gente espera do paciente típico é esse padrão flexor, certo? Só que muitas vezes isso pode estar diferente e não necessariamente o teu paciente ele vai ter uma alteração neurológica ou uma síndrome, e a gente vai entender melhor isso aqui hoje, beleza? Então nessa live aqui vocês vão ter esse raciocínio, certo? Então ali, paciente recém-nascido vai ter basicamente esse padrão que a gente está super acostumado com isso. Chegando ali nos 3 meses, esse paciente ele já vai começar a ganhar, né, mais essa extensão, ele já vai abrir mais a mão. Esse teu paciente, por exemplo, ele já vai ter esse interesse de busca por objetos, por exemplo, quando você oferece na linha média, tá? Então, teu paciente ele já tenta buscar os objetos porque ele já tem essa destreza desses membros superiores, tá? Só que às vezes algumas disfunções de mobilidade tecidual, que a gente vai entender o que é isso aqui, elas podem se influenciar nessa destreza do movimento do teu paciente. Elas podem influenciar nessa sequência, elas podem influenciar no ritmo desse desenvolvimento, como ele vai acontecer no teu paciente pediátrico. Elas podem influenciar na qualidade do movimento do teu paciente, e a gente vai entender um pouquinho o porquê, tá? Porque quando eu falo de disfunção de mobilidade, gente, que é o que nós, fisioterapeutas, conseguimos tratar com a terapia manual, são disfunções em qualquer tecido do nosso paciente, certo? Então, o teu paciente ele pode ter uma alteração, por exemplo, não só muscular, que é o que a gente está habituado o tempo todo, mas o paciente pode ter uma alteração, por exemplo, visceral. O paciente pode ter uma disfunção de mobilidade, por exemplo, da coluna, certo? Da mobilidade das vértebras, dos músculos, mas também das fáscias, dos ossos do crânio. Então, nós temos conhecimento e técnica para trabalhar absolutamente e qualquer estrutura do corpo do nosso paciente. Porque qualquer estrutura do corpo do nosso paciente pode entrar em disfunção, ou seja, pode estar lá com restrição de mobilidade. E isso pode vir, gente, já desde o período gestacional, certo? Por que isso acontece? Existem fatores de risco que faz com que o teu paciente ele possa desenvolver essas disfunções de mobilidade,
certo? A gente vai entender aqui que na grande maioria os pacientes vão apresentar, mas existem alguns fatores de risco que lá na sua avaliação, quando você chegar para avaliar esse bebê, quando essa família chegar no seu consultório, você já pode ter uma ideia que aquele paciente ele está apresentando aquele tipo de alteração, aquele tipo de disfunção, porque histórias desde a gestação aconteceram com esse paciente. Então você começa a criar um raciocínio clínico para entender de onde é que está vindo essa disfunção, tá? Porque aí a gente sai daquela mesmice de fazer apenas estimulação motora, apenas estimulação precoce. E não é assim incomum acontecer de quando você adquire esse conhecimento da terapia manual e quando você já trabalhava com uma alteração do desenvolvimento motor no seu consultório, você já é uma fisioterapeuta que vem, por exemplo, do Bobat, enfim, de todas essas formações de neuro, da neuroanatomia, da neurofuncional, da ortopedia. Você já é uma pessoa que aplica as escalas, que avalia o desenvolvimento motor do seu paciente e que você aplica esse conhecimento para tratar o teu paciente. Não é incomum, depois que você começa a ter esse conhecimento da terapia manual avançada pediátrica, você ter a sensação de que seus resultados eles são completamente diferentes de antes de você ter esse conhecimento. Tá? Porque essas disfunções de mobilidade elas vão alterar completamente o funcionamento do corpo do teu paciente. Bloqueios em estruturas específicas vão alterar, por exemplo, o movimento do teu paciente, certo? Vai alterar a anatomia. Quando a anatomia estar alterada, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aqui, porque essas disfunções alteram a anatomia, a função daquela estrutura que ela desempenha no corpo do teu paciente, ela também vai estar alterada. Ou seja, a função vai estar alterada, certo? Então não é incomum, depois que você tem esse conhecimento e que você começa a agregar os dois conhecimentos, o teu conhecimento da neurofuncional, o teu conhecimento lá do Bobat, com a terapia manual, os seus resultados decolam, certo? Porque você está juntando o útil ao agradável. Eu sempre recebo assim alguns comentários, feedbacks de alunos, né, que já trabalhavam com neuro assim, há 20 anos, 30 anos. E o pessoal fala, meu Deus, Ícaro, parece que era a cereja do bolo que estava faltando no meu atendimento. É uma ferramenta muito potente agora que eu tenho nos meus atendimentos, certo? Sim, porque a gente saiu daquele raciocínio mais de estimulação e exercício, certo? Para tentar ali fazer com que esse paciente desenvolva e ganhe, né, essa aquisição motora, passe por esse marco, e a gente começa a entender como é que o corpo funciona de uma forma mais aprofundada. E é isso que a gente está estudando aqui, tá? Então, essas disfunções de mobilidade do paciente, elas podem acontecer já desde o período gestacional. E existem alguns fatores de risco que podem influenciar em o teu paciente aumentar esse risco dele desenvolver essas alterações e essas disfunções. Então, por exemplo, uma gravidez gemelar, certo? É uma gravidez de risco para a medicina, de uma forma geral, já é uma gravidez de risco, mas nós que trabalhamos com essas questões de mobilidade do corpo, essas estruturas, ela também é uma gravidez que com certeza um desses bebês eles vão nascer com mais torcicolo, com mais assimetria craniana, com general moves diminuído, paciente estático, que se a gente faz um vídeo ali do paciente, a sensação que a gente tem é que o vídeo está pausado, certo? Porque o paciente fica estático o tempo todo, tá? O paciente está travado, ele não tem aquela fluidez dos movimentos do general moves, ele não tem aquela simetria de mexer membros superiores, membros inferiores, mexer essa cervical, certo? Então o paciente literalmente está travado e esse general moves ele não vai acontecer adequadamente. Então isso pode acontecer, por exemplo, por essa gravidez gemelar. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que uma gravidez normal de um bebezinho só, a cama já é pequena, tá? E quando você precisa dividir essa cama, o espaço fica menor ainda. Então os bebês eles ficam muito comprimidos lá dentro. Os pacientes eles ficam muito apertados lá no período gestacional. E a gente sabe, por exemplo, quem trabalha com neurofuncional, quem trabalha com desenvolvimento motor,
que a fase lá intrauterina é um estágio para o desenvolvimento motor acontecer aqui fora, certo? Então, o bebê ter espaço para se movimentar muito bem lá na vida intrauterina, ele está estagiando, certo? Para quando ele nascer, esse desenvolvimento motor acontecer. Então, quando isso não acontece, esse paciente ele tem, por exemplo, né, um irmãozinho lá dividindo a cama, tá? Esse ambiente ele está mais apertado, então esse paciente ele não se move muito bem, ele não estagiou muito bem lá no período gestacional, tá? E ele já nasce com esse repertório motor pobre, tá? Esse general moves também alterado por essas disfunções. Primeiro porque ele não treinou lá dentro e segundo porque ele recebeu muita compressão no período gestacional. Mas isso pode acontecer também por outras situações, gente. Por exemplo, pouco líquido amniótico, certo? Ou muito líquido amniótico. São também situações lá do período gestacional que vão influenciar. Então, pouco líquido amniótico vai fazer mais compressão no teu paciente, ele vai ficar com menos mobilidade, mas muito líquido também por conta da pressão, né, da água desse líquido no corpo. Então, o paciente ele vai ter também mais dificuldade de mobilidade lá no período intrauterino, certo? Cirurgias prévias, abdominais, cesáreas, abdominoplastias, procedimentos que essa mulher precisou fazer lá no colo uterino, tudo isso são situações que vão influenciar, por exemplo, nessa maleabilidade do tecido intrauterino. Então essas fibras de colágeno e de elastina elas vão ficar alteradas e essa mãe perde essa capacidade de aumentar de tamanho esse útero, mas também conseguir fazer uma adaptação corporal da pelve, da região abdominal, para que essa barriga cresça e esse bebê se desenvolva com espaço lá dentro, certo? Então esse bebê vai ficar mais comprimido e ele vai ter mais disfunção de mobilidade. Tá? Na cervical, no crânio, na coluna, na pelve, em qualquer estrutura, certo? Estão entendendo, gente? Estão pegando o raciocínio? Às vezes eu acho que eu falo rápido demais, fico com medo de vocês não estarem entendendo. Me respondam aí. Certo? Então, gravidez gemelar, cirurgias prévias podem influenciar também, certo? Que são essas cicatrizes teciduais, né? Toda cicatriz, gente, vai causar essa alteração nessas fibras de colágeno e de elastina, e um tecido que tem uma cicatriz é um tecido desorganizado, então a mobilidade desse tecido vai ficar alterado. É por isso que vai influenciar nesse aumento de tamanho aí dessa barriga, conseguir acomodar esse paciente, tá? Lá no período intrauterino. Outra coisa também, olha que interessante, eu quis trazer isso aqui porque eu acho super interessante e a gente nem imagina. Mas, por exemplo, mulheres que têm o teor de gordura visceral aumentado, tá? Não necessariamente precisa ser a alta gordura, mas especificamente a gordura visceral. Por que isso acontece? Porque o útero, quando a mulher engravida, ele é um órgão lá pélvico e à medida que esse paciente ele vai se desenvolvendo e crescendo, esse útero ele vai se tornando um órgão abdominal. Então ele cresce tanto que ele vem parar aqui, ó, no estômago da paciente. É por isso que chega um momento da gestação que a tua paciente ela sente muita azia, tem muito refluxo, porque essas vísceras estão todas comprimidas, porque essa adaptação desse bebê foi acontecendo e ele precisa empurrar essas vísceras para ele ganhar espaço. Então, existem fáscias entre os nossos órgãos que faz com que o deslizamento visceral aconteça, tá? Para quando esse bebê for crescendo e empurrando esses órgãos, essa acomodação, esse deslizamento visceral aconteça da melhor forma possível. E aí esse bebê ganha espaço lá na vida intrauterina, esse útero consegue crescer, esse bebê consegue ter mais espaço. Mas quando essa mulher ela tem um teor de gordura visceral aumentado, certo? Esse deslizamento intervisceral ele não acontece da melhor forma possível, certo? Então esse bebê ele tem dificuldade de fazer essa adaptação. Então esses órgãos, na verdade, ele perde essa capacidade de fazer essa adaptação, essa compressão, essa mudança literalmente posicional das vísceras para acomodar esse paciente. Então o paciente fica mais apertado, tá? Então assim, gente, existem milhares de situações
desde o período gestacional, mas também do parto, por exemplo, que faz com que o teu paciente possa desenvolver essas disfunções de mobilidade tecidual. Então, entende que quando você começa a trabalhar com esse novo olhar da pediatria, da fisioterapia pediátrica, né? Nosso evento agora que aconteceu recente, que é a nova era da fisioterapia pediátrica. Por que a nova era? Porque é um novo olhar para você avaliar o seu paciente. Porque é um novo olhar de você tratar o seu paciente, certo? Porque a gente entende que essas alterações, elas podem acontecer já desde o período gestacional ou do parto. Não é mais aquele paciente que chegou no teu consultório e você vai aplicar só aquela escala para tu avaliar o desenvolvimento motor dele. Se ele tem um risco de, o paciente é prematuro, tem que ir lá para a fisiomotora, que é para saber se esse paciente tem um risco de ter um atraso motor, porque a gente vai aplicar lá a escala, certo? Não é só assim, tá? Então já adianto para vocês, por exemplo, que paciente que nasceu prematuro, necessariamente ele precisa de uma avaliação com a fisiomotora, mas ele também vai precisar de um atendimento com terapia manual, certo? Porque um paciente que nasceu prematuro, esses sistemas não estão organizados ainda. Um sistema que está desorganizado é um sistema que funciona menos, certo? Então esse paciente ele pode ter mais refluxo, esse paciente pode ter mais cólica, esse paciente pode ter mais disquesia. E quando a gente trabalha com as técnicas da terapia manual, trabalhando a mobilidade desses tecidos, regulando esse sistema nervoso autônomo do teu paciente, todo o sistema dele vai se regular. Um sistema regulado é um sistema que funciona melhor, certo? Olha como a gente consegue colocar a colher em absolutamente qualquer área da fisioterapia pediátrica, certo? Da terapia manual. Então, o fisioterapeuta que tem esse conhecimento, ele consegue atender absolutamente qualquer paciente de qualquer área, certo? Então, é esse novo olhar que eu quero que vocês comecem a ter com a terapia manual. É essa nova oportunidade que vocês têm de entender o paciente como um todo, de vocês conseguirem avaliar o paciente de vocês como um todo, tá? Porque dessa forma a gente consegue resultados mais satisfatórios. Porque dessa forma a gente consegue ter resultados mais rápidos. Porque dessa forma a gente consegue, por exemplo, encontrar a causa daquela alteração no nosso paciente. Porque às vezes a alteração do desenvolvimento motor dele, sei lá, um engatinhar assimétrico, por exemplo, não é porque o teu paciente tem um ilho psoas mais contraído e o outro relaxado. Um está trabalhando menos e o outro não. Não tem nada a ver com isso. Certo? Tem nada a ver. Às vezes o teu paciente tem, na verdade, bloqueios de mobilidade sacroiliaca, da pelve e literalmente ele negligencia um dos lados porque incomoda quando ele faz essa flexão. E isso só quem trata é a terapia manual, o estímulo motor, o alongamento não vai resolver isso. Certo? Então comecem a ter esse raciocínio em cima do paciente de vocês, que não tenha dúvidas que a sua clínica vai ser transformada. Não tenha dúvidas que você vai ser reconhecido como fisioterapeuta que resolve o problema de forma rápida. A família vai chegar achando que vai passar meses com vocês e, sei lá, em poucos atendimentos, eu falo, 4 atendimentos aqui, que é o que o tema promete, você consegue resolver o problema do teu paciente. Certo? Eu lembrei de uma história agora da Maíra, que é uma nossa... Não sei se a Maíra está aqui. Se tiver, manda um salve aí, Maíra. Que é uma aluna nossa do TEMAP, que ela já trabalha com Bobat, com estimulação, né, com a fisioterapia neurofuncional. E ela foi chamada uma vez por uma paciente para atender a bebê, né? E a mulher é médica. Falou assim, já vieram 2 fisioterapeutas aqui e ela não consegue engatinhar, não consegue ficar de 4 apoios. O paciente já estava perdendo o time, né, de ficar do 4 apoios no engatinhar. E aí a Maíra falou pra gente que, Ícaro, eu fiz um atendimento. Aquela técnica lá, coringa nossa, quem é aqui do TEMAP sabe, que é a técnica tratamento global do paciente pediátrico, né? Que a gente faz em todos os pacientes, porque a gente já consegue resolver aí mais da metade dos problemas dele. Certo? E aí ela fez esse atendimento
E aí a paciente já conseguiu fazer mais transferências de postura, já aceitou mais os 4 apoios, já começou a rolar melhor e no atendimento seguinte ela engatinhou. E aí a mãe falou, eu não tô acreditando que ela tá engatinhando, porque já veio 2 fisioterapeutas aqui e ela chora e ela se esperneia. Aí ó, Maíra tá aqui, pra não me deixar mentir. Confirma pra mim aí, Maíra. E depois do segundo atendimento, ela conseguiu engatinhar. Até Maíra ficou surpresa, né? Mas é isso, é quando a gente começa a ter esse olhar mais aprofundado para o nosso paciente, sabe? Então, a gente começa a mudar a história da fisioterapia, de que todo mundo acha que necessariamente precisa ser aquela coisa maçante, de muitas sessões, de muitos meses acompanhando o paciente, certo? A Maíra falou, Temap é vida. Certo? Não. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, gente, eu sempre gosto de falar que não é puxando a sardinha para o meu lado, não, mas assim, todo paciente vai ter alguma alteração. Todo paciente pediátrico vai ter uma disfunção de mobilidade que precisa ser tratada. Porque tudo isso que eu falei para vocês, esses riscos, né, desse paciente desenvolver essa alteração de disfunção de mobilidade. Toda gravidez tem, gente. Todo bebê fica apertado no período gestacional. A grande maioria das vezes a mãe não consegue fazer uma barriga muito grande. Tudo isso são situações que faz com que o paciente ele fique mais apertado lá no período gestacional. Então, isso vai influenciar na mobilidade desses tecidos. Ai, meu Deus. Deixa eu só confirmar aqui se eu parei a gravação. Não, é porque eu estou no YouTube aqui para deixar no YouTube para vocês. Vocês ouviram esse barulho? Deu certo, tá aqui. Eu estou com o computador aqui atrás, gravando para o YouTube também. Então, esses são os fatores de risco que vão causar essas disfunções de mobilidade tecidual no teu paciente, certo? E aí eu quero puxar o gancho, tá? Para disfunções nos membros superiores. Como você consegue ter um raciocínio para... Se o teu paciente apresentar alguma alteração no membro superior, você conseguir tratar isso além do que você sabe aí com estimulação, enfim, exercícios, o que a gente de uma forma geral aprendeu na faculdade e nesses cursos antigos aí de neurofuncional, tá? Então, por exemplo, é muito comum, isso aqui é um occipital do nosso paciente pediátrico, tá, gente? Na verdade, isso aqui não é uma cópia idêntica, por quê? Quem é aluno do Temap sabe, é um dos pilares da terapia manual avançada pediátrica é a gente entender essas diferenças anatômicas, tá? Então, o paciente pediátrico ele não é um adulto em miniatura. Existem diferenças na anatomia do nosso paciente, tá? Certo? Uma das diferenças é, por exemplo, o occipital do nosso paciente. Então, esse aqui é um occipital de um paciente adulto. É um osso só, certo? No paciente pediátrico não é dessa forma. No nosso paciente pediátrico ele é dividido em 4 partes, tá? Então ele é dividido em 2 partes aqui e 3 partes aqui. Então 3 pedacinhos de ossos que formam o forame magno, eles são separados e mais 2 pedacinhos aqui, certo? Então o occipital, na verdade, do nosso paciente pediátrico são pedacinhos de ossos que estão lá todos soltos e depois que o paciente nasce é que esses ossos, esses centros de ossificação, eles vão se desenvolvendo e esses ossos começam a passar por esse processo de calcificação. Eles crescem, se desenvolvem e vão se calcificar, certo? E por que isso acontece? Eu sempre gosto de falar para vocês o porquê das coisas, tá? Porque quando a gente entende, a gente não esquece nunca mais, certo? Essa é uma das formas de metodologia de ensinar lá para os meus alunos do Temap. Quando a gente entende o porquê das coisas, o porquê dessa anatomia ser dessa forma, a gente não esquece mais nunca. Então, por exemplo, o ser humano foi programado para nascer de parto natural, certo? Passar lá no canal do parto, conseguir passar lá naqueles 10 centímetros de dilatação do útero, tá? Se a nossa cabeça já fosse calcificada e a gente já nascesse com o nosso sistema nervoso... Choro de rir com isso aqui.
E se o nosso crânio já fosse calcificado, esse nosso sistema nervoso ele já fosse super desenvolvido, o nosso paciente ele ia ter dificuldade de nascer, né? A gente, ser humano, ia ter dificuldade de nascer de parto natural. A gente não ia ter espaço, a gente ia sofrer muita fratura de crânio, nos ossos do crânio, por conta das compressões do útero, certo? Então, literalmente, o crânio precisa se adaptar para conseguir passar no canal vaginal. É por isso que um paciente que nasce de parto natural, ele tem, gente, aquele crânio super comprido, que quando a gente olha até se assusta quem não está acostumado, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo a adaptação da anatomia do corpo nas situações diversas da vida. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali foi uma adaptação desses ossos do crânio. Literalmente, esses ossos, eles se encavalaram, um subiu em cima do outro, para que esse diâmetro dessa cabeça diminua e esse paciente consiga passar lá no canal do parto. Senão, o bebê, o paciente, ele não ia conseguir nascer de parto natural, certo? E aí, olha que interessante. Existe o crânio do paciente, ele é dividido em basicamente 2 tecidos, tá? Do paciente pediátrico. Então, ele é um tecido mais facial, mas ele também tem um tecido mais cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele tem mais mobilidade do que o osso, mas ele é mais rígido do que o tecido facial. E aí, olha que interessante. A parte mais superior do crânio, ele é mais facial, certo? A parte mais da base do crânio do nosso paciente, o que é base do crânio do nosso paciente? Basicamente é a junção do esfenoide com o occipital. Isso aqui é a base do nosso paciente, a base do crânio do nosso paciente, certo? Já essa base do crânio, ela tem mobilidade, são ossinhos separados, só que ela é mais cartilaginosa. Por que mais cartilaginosa? Porque nessa parte mais cartilaginosa, esse tecido ele consegue receber uma deformidade, receber uma compressão e se deformar para diminuir esse diâmetro e conseguir passar lá no canal vaginal, mas ele não é tão mole ao ponto de, por exemplo, comprimir as estruturas ali. Por quê, gente? Porque quem passa aqui, por exemplo, entre esses ossos, do occipital, nada mais, nada menos do que medula, lá no forame magno, certo? Então precisa existir esse senso de simetria, por exemplo, aqui, ele é mais oval, o forame magno do nosso paciente. Se ele fosse mais facial, essa região, quando o paciente recebesse uma compressão excessiva lá no período expulsivo, por exemplo, do parto, na contração, ela ia deformar muito. E aí ia comprimir essas... Ninguém quer comprimir a medula, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha como a natureza é perfeita. Tá? Então, o tecido ele é cartilaginoso porque dá mais mobilidade, só que ao mesmo tempo ele é também mais resistente para não sofrer tanta alteração no formato, certo? Só que ele sofre alteração porque os ossos são separados, tá? Então, numa plagiocefalia, por exemplo, o paciente vai ter esse occipital deformado. Então, esse senso de simetria aqui, do forame magno, ele pode ficar alterado. Então, de vez de ter esse formato perfeito, esse forame magno pode estar com essa luz diminuída. E esses ossos, eles vão ficar adaptados assim. Se eles ficam dessa forma, eles vão se calcificar dessa forma. E a gente perde esse senso de simetria desse forame magno. Então, essa medula que ia passar ali, que teria que passar nessa região mais oval, ela vai passar num lugar mais estreito. E isso vai causar sintomas no nosso paciente, tá? Vai causar sintomas viscerais, porque além da medula passar aqui, passa inervações importantes também nessa região de forame jugular, por exemplo, como nervo vago, que controla aí toda a nossa atividade parasimpática do nosso sistema visceral, tá? Glossofaríngeo, hipoglosso, são nervos que têm influência na língua, né? Aqui na função de deglutição, enfim, função oral do nosso paciente, certo? Mas estudos já mostram que 95% dos pacientes pediátricos têm alteração de mobilidade nessa região de base de crânio, alterando o formato aqui, principalmente, por exemplo, de forame magno, e isso vai causar sintomas piramidais e extrapiramidais do teu paciente. Olha que loucura. Então, o teu paciente já pode ter alterações
da motricidade, do desenvolvimento motor, porque na verdade ele tem uma disfunção de mobilidade nessa região de base de crânio. Tem um estudo bem antigo de uma das sumidades aí que estudou muito crânio e terapia manual pediátrica e ela viu que 95% dos pacientes tinham disfunção nessa região. É por isso que, obrigatoriamente, se você é fisioterapeuta pediátrico, você precisa ter o conhecimento da terapia manual avançada pediátrica, o TEMAP. Certo? Captou? Pegou o raciocínio e nunca mais vai esquecer? Comenta aqui para mim. Se vocês estão entendendo. Certo? Ou seja, se teu paciente, por exemplo, tem essa alteração de base de crânio, não tenha dúvida que ele já pode ter algum sinal e sintoma aí nessa questão motora, motricidade, enfim. Mas o teu paciente também pode ter uma disfunção, gente, lá na região de cervical mais baixa também. Pegando até primeira torácica, por exemplo, que são as raízes lá do plexo braquial, tá? Que é de C5, C8 e T1. Então, às vezes, teu paciente, por exemplo, recebeu muita compressão axial, ó. Paciente com braquicefalia, gente. Paciente com braquicefalia, 100% deles vão ter essa cervical enterrada. A gente não consegue enxergar o pescoço do paciente. Ele recebeu muita compressão axial, tá? Comecem a observar na clínica de vocês. O paciente chega com 2 meses, 1 mês e meio, tem braquicefalia, padrão extensor e alteração completa aqui dos membros superiores. Não consegue fazer uma linha média, você oferece um brinquedo, o paciente chega com 4 meses, você está estimulando ali com um brinquedo, você vê que ele tenta pegar e ele não consegue fazer essa linha média. A propriocepção vai estar alterada, certo? Porque base de crânio e esse plexo braquial também pode ficar disfuncional por essas alterações. Entenderam? Tá fazendo sentido na cabeça de vocês? E aí a gente precisa tratar essas alterações. A gente precisa ganhar mobilidade nessa região cervical, certo? Desenterrar essa cervical do paciente. O paciente geralmente vai ficar assim o tempo todo, ele não consegue fazer uma hiperextensão ou uma extensão, por exemplo, no tummy time. E isso vai influenciar nos membros superiores do nosso paciente. Pelas essas conexões e pelas essas questões nervosas. Tá? Ah, mas também o plexo braquial existe lá. Quem sabe aqui o que é desfiladeiro torácico? Coloca aqui para mim nos comentários. Síndrome do desfiladeiro torácico. Quem já ouviu falar sobre isso? Alguém? Alguém já ouviu falar? Ah, isso é eu. Perfeito. Eu, Aninha, eu. Alguém sabe o que é? Não precisa falar de ser o que é, não. Só sim ou não. Perfeito. Maravilha. Então, essas próprias disfunções de mobilidade no corpo do teu paciente vão alterar essas estruturas que podem irritar esses nervos, mas também a medula e vai causar esses sintomas piramidais e extrapiramidais. Mas o teu paciente, por exemplo, pode ter disfunções no trajeto dessas inervações, da formação desse plexo, tá? Então, por exemplo, musculatura cervical, região dos escalenos, tá? Se tiver uma rigidez nessa região, vai ter uma compressão aí nessas raízes do plexo braquial. Teu paciente pode ter sintomas nos membros superiores. Não é incomum um paciente que tem essa cervical super enterrada, na braquicefalia, por exemplo, o paciente chega com 4 meses e a mão é assim o tempo todo. Não abre. Não abre. É assim o tempo todo. A mãe não consegue lavar o pescoço no banho. É uma criança irritada. É uma criança chorosa. É uma criança que fica com a sobrancelha franzina o tempo todo.
Por quê? Porque essas disfunções, gente, irritam o sistema nervoso do paciente. Quem é que quer papo, brincar, sorrir, se tem alguma coisa incomodando o sistema nervoso o tempo todo? E é engraçado que as famílias depois que vêm, falam, tá uma miss simpatia agora, é rindo para todo mundo. Antes não falava com ninguém, agora é dando risada para todo mundo. Lógico, o bebê tava com o sistema nervoso irritado por conta dessas disfunções. Certo? E aí você faz um atendimento, gente, 2 atendimentos, e o desenvolvimento acontece. Não rolava, começa a rolar. Não engatinhava, não ficava com 4 apoios, começa a engatinhar. Porque a gente tem esse conhecimento e a gente trata a causa desse problema. A gente melhora esse funcionamento do sistema nervoso, então o humor da paciente melhora. Eu acho que Camila está aqui também, que ela falou uma vez nas nossas mentorias. A mentoria, a gente faz uma mentoria uma vez por mês, né, com os alunos do TEMAP, para discutir caso clínico, direcionar, enfim, a gente vai trocando uma ideia muito boa. E a Camila falou de uma paciente dela que tinha AME, olha que doideira. E que era uma paciente que chorava em toda a terapia, era super irritada. E ela trabalhou exatamente essa região, base de crânio. Camila, se tu estiver aqui ainda, dá um salve aqui pra gente nos comentários. Certo? E a paciente na hora parou de chorar. E começou a rir, a olhar no olho. Olha lá, Camila. Sim. Certo? São casos reais de alunos do TEMAP que aplicam esse conhecimento e vê a diferença na prática. Certo? Ó, a Maíra fez uma pergunta. Ícaro, isso pode aumentar o refluxo? Pode ser por conta disso? Com certeza, Maíra. Com certeza. Na grande maioria das vezes, o refluxo no paciente pediátrico são por conta dessas disfunções. Base de crânio, cervical, lado diafragma, tá? Por isso que remédio no paciente pediátrico não resolve. Já falei isso muitas vezes, nem tenho medo de falar. Fala aqui na internet para quem quiser ouvir. Não resolve. Ele melhora o sintoma, mas ele não trata a causa. Se o paciente para de tomar o remédio, o refluxo volta. Ele é muito bom para a gente usar estrategicamente. Por exemplo, o paciente está com esofagite, chorando muito, muito irritado, não consegue dormir, o remédio vai ser bom para dar uma aliviada naquilo ali. Mas a gente precisa tratar a causa do problema, que é a disfunção de mobilidade. Certo? E isso quem trata é a terapia manual. Tá? Enfim, então o paciente que tem essa braquicefalia, tem essa cervical enterrada, as mãos vão estar assim o tempo todo, essa cervical, né? Isso são características de disfunção nessa região. Muitas pregas no pescoço, gordurinhas, isso são sinais de disfunção, de tensão nessa região, tá? E aí a gente vai ver esse paciente que tem essa dificuldade nesses membros superiores, de fazer linha média, de alcançar os objetos. E não tenha dúvida que quando chegar lá no 4 apoios não vai acontecer. Não tenha dúvida que o paciente pode ter um problema no engatinhar porque ele não conseguiu fazer a esfinge completa, fazer a extensão completa de tronco, porque ele não abria nem a mão, gente. Como é que ele vai fazer essa extensão? O paciente vai chegar lá com 8, 10 meses e a mãe ainda vai relatar. Até hoje ele ainda não suporta o tummy time. Ele fica pouco tempo. Essa semana eu atendi um paciente assim. Coloquei, ele já vira de barriga para cima. Quem nunca pegou um paciente assim? Coloca no tummy time, fica segundos e ele, bebê mais velho, 8 meses, já vira de barriga para cima. Por que isso? Porque o bebê está desconfortável. Porque o bebê tem disfunção nessa região de base de crânio. E aí, quando a gente coloca ele no tummy time, aumenta essa disfunção, aumenta esse desconforto. Então, para ele se proteger, ele muda de posição. Ele não aceita a postura. Certo? Então, não tem mais como a gente tratar o desenvolvimento motor do paciente sem ter conhecimento da terapia manual. Não existe. Porque isso vai acontecer em basicamente 100% dos pacientes. Certo? Deu para entender? Tá? Então, além dessas disfunções, a questão do desfiladeiro torácico. Então, são raízes nervosas, os nervos vão passando por pontos específicos no nosso corpo que tem mais compressão. Então, são regiões mais fáceis de entrar em disfunção e comprimir essas inervações. Então, por exemplo, escalenos. Muito fácil o paciente ter alteração de musculatura cervical. Então, se essa musculatura está mais enrijecida, essa compressão pode acontecer. Beleza?
A inervação vai descendo, clavícula e primeira costela, né? Vai passar por baixo ali também, é um ponto de compressão, certo? É muito comum teu paciente ter disfunção de cintura escapular, gente. Muito comum. O ombro fica todo rígido, os ombros lá na orelha. Quem nunca pegou aquele bebê assim, ó? Todo tenso, rígido na hora de mamar, por exemplo. Isso pode facilitar esse processo de compressão nesses pontos aí do desfiladeiro torácico. Peitoral, musculatura do peitoral. É muito comum, inclusive, o paciente que não tem tanta mobilidade do membro superior, quando você vai avaliar o peitoral, muito rígido, muito tenso, com disfunção e precisa ser tratado. E aí você mexe na musculatura, vai liberando e aí o movimento acontece. O paciente consegue ter uma boa mobilidade. Aí a família falava assim, Ícaro, era um caos até para vestir a roupa, porque toda vez que eu ia vestir, né, colocar a blusa, o body, ele chorava muito, se incomodava. Por quê? Porque estava doendo. Por conta da disfunção. Aí depois que você trata, amanhã não, tá ótimo, agora ele não chora mais. Visto roupa, faço tudo, ele não reclama mais. Porque agora não incomoda. Sabe? Deu para entender? Fez sentido na cabeça de vocês? Então, não é incomum, não é raro a gente aplicar esse conhecimento, liberar essas disfunções e a gente receber feedback assim, gente, às vezes no mesmo dia. O paciente não tá, depois da sessão parece que ligou um botão. Tá andando, tá querendo andar. Às vezes a família chega pra gente, assim, ele não, como o caso da Maíra, não fica de 4 apoios. Na mesma sessão a gente já faz uma diferença e já recebe um feedback. Ele não estava querendo andar, a família tinha muito receio, parece que ele tem medo, só anda segurando na mão. Aí depois que você trata, essa deambulação acontece. Tá? Por quê? Porque você tratou a estrutura que estava atrapalhando o desenvolvimento acontecer. E aí quando você casa esses dois conhecimentos da terapia manual e com o que você já faz aí no seu trabalho de fisioterapia motora e neurofuncional, não tenha dúvida que é o bolo e a cereja em cima. Aí você vai ter resultados rápidos e satisfatórios. Aí você consegue tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. Certo? Beleza? Fez sentido, gente, na cabeça de vocês? Raíssa disse que fez muito. Maravilha. Feliz que vocês estão entendendo. E aí, perguntas? Então é isso. Entendemos sobre um pouquinho do desenvolvimento motor. Falei para vocês sobre os fatores de risco de disfunção de mobilidade tecidual, o porquê todo paciente precisa ser tratado, certo? Falei sobre as disfunções de base de crânio que vão alterar e causar sinais e sintomas piramidais e extrapiramidais no teu paciente, medula, por exemplo. Disfunções de cervical que vai alterar a questão do plexo braquial, né? As raízes do plexo braquial. Pontos de compressão, escalenos, primeira costela, peitoral, são regiões ali que podem entrar em disfunção e comprimir o plexo, que vai alterar os membros superiores do nosso paciente. Tá? Show? E aí, perguntas? Quem gostou dessa live, da aula de hoje, falem aí. Raíssa colocou aqui. Estou com uma paciente que tem flexão mantida do segundo e terceiro dedo, mas não está evoluindo. Olha, a Nanda colocou a mãozinha aqui onde a gente conversou. Tá vendo? Vocês não botaram ainda. Bora, quem tava aqui ontem? Comece colocando a mãozinha aí, vá? Nosso emoji.
e não está evoluindo. Pois é, Raíssa, então começa a aplicar, por exemplo, isso que tu aprendeu aqui agora, para ver se tu vai conseguir algum resultado diferente, tá? Mas não sei se vocês viram, lá na nossa última mentoria, a gente vai fazer uma aula com a Paula Tomazinho, que é nossa aluna do TMAP, mas ela já trabalha com desenvolvimento do neuro funcional, neuromotor aí há muito tempo, e ela vai fazer uma aula sobre lesão de plexo para a gente avaliar, certo? Então, quando estiver disponível, galera que já é do TMAP aí, não tenha dúvida que eu vou falar com vocês, tá certo? Então é importante a gente ter esse conhecimento também. A Michelle disse que está com a paciente com a cervical enterrada, mas quando senta ela cola o queixo ainda. Ainda tem disfunção, Michelle, precisa tratar, certo? Cervical enterrada é isso mesmo, e a gente precisa muito do apoio da família também, para no tummy time ficar estimulando muito essa hiperextensão. Então, uma das estratégias que eu gosto de usar é que esse tipo de paciente já vai ser um paciente que vai ter mais dificuldade no tummy time, certo? Então, a gente pode facilitar um pouquinho o tummy time para ele, colocando uma almofadazinha, tá? Não pode ser muito alta, eu não gosto da amamentação, eu gosto de uma almofadinha mais fininha. Aí a gente vai facilitar esse tummy time para esse paciente. E aí a gente vai pedir para essa família estimular com um brinquedo, alguma coisa, para ele tentar estender ainda mais esse pescoço, tá? Estender essa cervical. Fazer isso incansavelmente em casa, que vai ajudar muito o que a gente já faz no consultório. Certo? Beleza? Show de bola! Então é isso, gente. Ó, já vai 9 horas já, uma horinha que a gente tá aqui, passa voando, né? Se deixar, eu fico conversando aqui até amanhã. Mas é isso. Beijos. Até a próxima. Semana que vem tem mais, tá? A gente se vê. Terças e quintas. Tá bom? Beijão, gente. Boa noite. Bom descanso aí pra vocês, tá? Tô cansado. Vou pra casa descansar agora. Beijo, beijo. Tchau, tchau.